Hoje o bate-papo é com Renata Vieira, que é a diretora de marketing da Rect. Seja bem-vinda, Renata, tudo bem? Obrigada, tudo bem? Uma delícia estar aqui com você e com toda a sua audiência. Bom, Renata tem mais de 20 anos de experiência no marketing, já passou por muitas empresas internacionais e agora, quase um ano, ela está à frente do marketing da Rect, que tem marcas importantes como Veja e Vanish. Renata, como é que foi esse período para você, principalmente porque você ficou muito tempo na indústria dos alimentos, né? Eu brinco com as pessoas que eu converso que eu falo que não é nem alimentos, é em snacks, porque eu comecei na PepsiCo, então trabalhei com salgadinho, com bebida, aí depois eu passei para Hershey's, entrei no mundo de chocolate, aí Bauducco, e depois Mondelez, que eu fiquei 11 anos antes de fazer esse movimento, né? Então, eu acho que para mim foi um momento muito oportuno de poder unir duas oportunidades de um movimento de carreira e, ao mesmo tempo, me desafiar de conhecer dinâmica de categorias que são diferentes, mas que continuam em consumo. Então, eu acho que quando a gente pensa em papel de canais, mixidade de canais, desafios de shopper, é bastante parecido com a indústria de alimentos. Agora, toda mudança consome bastante, né, Elisângela, assim, no começo, porque primeiro é se adaptar a uma nova cultura, se adaptar, claro, entender a dinâmica, como é essa relação entre global, regional, desenvolvimento de inovação, depois do time, né, então como é a dinâmica do time Brasil e do time de marketing, e entender da dinâmica das categorias, porque aqui nós temos categorias que a gente fala muito de higiene, né? A gente está dentro ali de home care, de higiene, mas a gente tem marcas que têm dinâmicas muito diferentes. Então, SBP, que a gente estou falando de inseticida e de repelente, que é uma dinâmica de proteção, de cuidado, de saúde, de um trabalho lindo com a Cruz Vermelha para a gente levar todo esse letramento e o educacional de dengue, né, para as comunidades e para as famílias. Aí a gente vai para a Veja, que é uma marca de limpeza de superfície, referência, né, a nossa garrafa azul icônica, e Vanish, que foi uma marca que a gente inaugurou no Brasil há 20 anos atrás, também super icônica e que vem com todo o poder de tirar manchas, dentre outras, como Bom Ar, Arpic, que aí joga dentro de Air Care, que é uma categoria diferente. Então, tem sido muito legal esse começo. Claro que é sempre gerenciar um pouco a ansiedade, porque a gente quer entrar no negócio, entender o negócio, já começar a atuar nas áreas que a gente mapeia como áreas de oportunidade, mas, ao mesmo tempo, tem que escutar bastante. Então, eu tenho me permitido, agora não mais, né? 8 meses depois, acho que a gente já passou da fase ali dos primeiros 6 meses, a mais, de absorver mais, mas acho que encontrar esse equilíbrio aí é um desafio, mas tem sido uma jornada muito legal desde que eu cheguei. E você já chegou fazendo uma coisa inédita na companhia, né? Fazendo uma promoção que uniu marcas diferentes pela primeira vez. Me conta como é que foi essa ideia e quais foram os resultados, porque a gente já está no finalzinho, né, da Estamos promoção, no enquanto a gente final. grava essa entrevista, né? Como é que foram os resultados para vocês? Eu até antes de entrar na promoção, acho que eu vou trazer acho que um ponto que eu acho que é legal para a audiência que está escutando, né? Muitas vezes o reflexo das ações e das decisões da companhia tem a ver com a estrutura. E aqui a gente está estruturado, né? O time está estruturado por categoria. Então você tem um time que olha para Veja, um time que olha para Vanish, um time que olha para SBP, outro para Bom Ar, e tá todo mundo tão focado nos desafios da sua marca que você acaba ficando míope de conseguir ter essa visão cross, né? Que acaba sendo o papel de uma cadeira quando você tem a liderança e que você tem esse olhar do todo. Então, acho que a gente estava numa conversa falando sobre os desafios da marca Vanish, e aí o insight saiu daí, tá? Que eu vou dividir com vocês. A marca Veja tem 60% de penetração nos lares, então é uma marca que está presente em 60% dos lares brasileiros, enquanto o Vanish está em 20%. Só que as duas marcas são líderes, o shopper, que é o consumidor que compra, e no final também o que consome,
ele é o mesmo, ele tem o mesmo perfil quando a gente pensa em sócio, demográfico, regiões, e veja uma marca, até pelo desembolso que acaba sendo menor e pelo uso mais cotidiano, que a gente falou, puxa, por que a gente não estimula o consumidor de Veja, que é um consumidor que já está ali, que é mais fiel, e usa essa oportunidade de juntar a marca Vanish e gerar experimentação. E quando a gente fez essa correlação, a gente viu que desses 60, né, do grupo de 60% de consumidores de penetração com 20, você tinha uma correlação de 40% de consumidores. Então a gente falou, puxa, as duas marcas estão ali na despensa, as duas marcas falam com a mesma consumidora, por que a gente não estimula uma compra casada, principalmente com a intenção de ajudar a marca Vanish a entrar em mais lares? E aí foi um super sucesso, assim, acho que a gente, desde o esforço de execução, acho que trabalhando junto com a Havas, com a nossa agência de promoção e o time, eles chegaram num conceito simples e poderoso, que é juntas elas causam em dobro, né? São duas marcas que são líderes, que fazem barulho. A gente buscou duas personalidades, celebridades que pudessem representar essas marcas, então a gente trouxe a Jojo Todinho para Veja e a Gil Eubank para Vanish, e acho que o conceito é muito simples, juntas elas causam em dobro as marcas, juntas elas causam em dobro a celebridade, e aí, claro, a gente dobrou as chances de ganhar. Então, o consumidor que comprava as duas marcas no mesmo ticket, ele dobrava a chance dele de participar do sorteio e da premiação final. E a gente está vendo o benefício, Elisângela. Então, desde assim, engajar muito trade, equipe de vendas, a gente nunca teve tantas lojas com material, com visibilidade, com ponto extra, uma campanha de mídia 100% integrada, falando com o consumidor também no momento correto da jornada, nos meios corretos. Quando a gente olha o CPP, eficiência da campanha, então os resultados estão realmente muito positivos, num ano que a gente sabe que o brasileiro está com o bolso apertado. Então, uma alavanca promocional e de ativação para começar o ano, também acho que era o movimento correto. E como você falou, são marcas líderes, marcas muito lembradas pelo consumidor, né? E isso também aumenta a régua, né, nas ações, principalmente para na hora de planejar, né? Porque ela tem que manter a liderança, ainda continuar cativando e trazendo o consumidor para vários outros produtos, porque a marca tem a Rect, no caso, né, tem um portfólio muito grande. Na sua opinião, quais são os desafios, assim, de falar que essa indústria que é tão importante, está tão presente nos lares das pessoas, mas ainda assim, por falta até que o brasileiro está com ticket mais baixo, às vezes acaba optando por um produto com ticket menor, enfim, qual é o desafio? O que a marca tem feito nesse sentido e como que você enxerga o marketing nesse sentido? Joia. Acho que tem 4 pontos que eu posso dividir rapidamente com vocês. Acho que o primeiro, quando a gente olha para essa atividade promocional, né, trabalhar a estratégia de portfólio, ela é super importante. Então, aqui nessa indústria, a gente tem possibilidade de trabalhar com packs promocionais, com litragens diferentes, para garantir que num momento de crise, a gente não perca esse consumidor, ou esse consumidor não possa ter acesso às nossas marcas, porque o desembolso ficou acima daquilo que ele poderia. Então, por exemplo, a gente tem uma estratégia muito legal quando a gente pensa nos canais que crescem, o Cash and Carry, que é um canal que cresce muito, como a gente desenvolve os packs com os tamanhos e os formatos, pensando naquele shopper específico que frequenta aquele canal. Então, eu acho que esse é um pilar para a gente que é super importante. Tem um outro que você me perguntou, o que muda dessa indústria para a indústria de alimento, tá? Quando a gente pensa em chocolate, em biscoito, são categorias muito emocionais, né? O chocolate te traz aquele quentinho, aquele abraço, né? Que quando a gente olha para a limpeza, é performance. A gente está falando de categoria que o consumidor está colocando um investimento e que ele não pode perder aquele investimento, ele tem que ter o retorno. Então, ele vai nas marcas que ele confia, que ele sabe que entrega performance. Mas eu sentia, e acho que o time aqui também, que encontrar o equilíbrio entre o funcional e o emocional é um desafio que a gente tem aqui, tá? Então, eu vou te dar um exemplo. Em Vanish, esse ano, foi a primeira vez que a gente ativou o carnaval.
E aí você vai falar, tá, carnaval com Vanish, a gente fez volta às aulas. Por quê? Porque se a gente chega num território, e aí o território que a gente chegou, a plataforma de comunicação Vanish ajuda a cuidar do seu lookinho. E aí é o seu look quando você está voltando para a escola, que se você usa e você faz a manutenção, você não precisa gastar depois para comprar o uniforme no começo do ano, então é uma forma de prevenir, de cuidar. E quando a gente pensa no carnaval ou nos festivais de música, você fica naquela dúvida, coloco a roupa que eu gosto ou não coloco, porque eu vou sujar, porque às vezes tem lama, porque vai respingar bebida. Então a marca está ali te estimulando a vai e se joga, que quando você voltar a gente vai ajudar você a cuidar do seu look. Então, se a gente entende a essência e a verdade da marca, se você entende o papel que a gente tem no funcional, mas traz um insight que seja verdadeiro, tem como a gente buscar esse equilíbrio. E aí, com o Vanish, a gente já está fazendo esse trabalho super legal, a gente vai entrar agora no São João, então a gente vai estar muito mais presente em momentos que a gente quer que o consumidor se jogue para a gente cuidar do look. E Veja, por exemplo, é uma marca que vai ser a próxima, que a gente está chegando também num território muito legal. Então, esse encontro do balanço entre funcionalidade e o lado emocional é um outro desafio que eu vejo aqui. E, por fim, só para fechar, porque eu falei de outros dois, mas que a gente pode explorar mais se você achar pertinente, inovação, que aporta valor, né? Então, como a gente constrói grandes inovações que o consumidor perceba, e sustentabilidade. Nos dias de hoje, sustentabilidade é um driver de escolha. Então, não dá para não falar e ficar fora. Renata, é uma categoria que sempre falou com a mulher dona de casa, a mulher frente aos trabalhos domésticos. Hoje, os homens já participam mais. Hoje, até a comunicação já está mais voltada para o público, tanto feminino quanto masculino. Como você enxerga essa área? Legal você trazer esse ponto, porque justo o trabalho que a gente está fazendo em Veja agora é para provocar ainda mais essa mudança de comportamento, né? A gente, como marca líder, tem que levantar a conversa e a pauta na sociedade. E a gente, assim, muitas vezes as pessoas deixam de viver a casa porque você tem medo da limpeza que fica para você depois, mas porque vira um trabalho solitário, vira um trabalho da mulher, da dona da casa. Então, os filhos têm um papel, né? As pessoas que moram junto têm um papel, e acho que a gente levantar essa conversa, ela é uma batalha que é nossa, tá? Então, a gente está trabalhando nisso. Claro que a gente já ilustra nos nossos filmes, nas campanhas que estão no ar, sempre tem esse trabalho compartilhado, a equidade de gênero, a gente tenta representar ali todos os sexos, todas as raças, mas é uma representação mais do que promover uma conversa. E eu acho que isso é outra coisa que você vai notar em breve, que a gente vai começar a levantar algumas conversas diferentes na sociedade. Muito bacana e importante demais essa iniciativa. Agora, falando de iniciativas, você comentou sobre um pilar muito importante também, que é a sustentabilidade. Como a marca tem feito as ações de ESG? Olha, a gente está olhando o ESG pela perspectiva de fato holística, né? Então, desde a agenda de diversidade, como a gente estava falando aqui, que vai da nossa comunicação até dentro de casa, buscar essa equidade de gênero, de raça, inclusive dentro do nosso escritório. A gente depois tem um pilar que a gente fala que é de propósito de marca. Então, SBP, por exemplo, tem um programa muito lindo que a gente faz junto com a Cruz Vermelha para levar toda a consciência dos perigos da zika, da dengue, e como que a gente ajuda essa população na prevenção, na água parada. Então, a gente faz um trabalho de letramento nas escolas, a gente faz nas comunidades, indo na casa das pessoas, com o apoio, com a parceria da Cruz Vermelha. Esse último ano a gente impactou 100 mil famílias, né, com esse programa, então ele é bastante material. E, ao mesmo tempo, a gente depois tem todas as batalhas que são ligadas a clima, então carbono, água, consumo consciente, embalagem, que é uma frente, um pilar que a gente vem trabalhando muito forte para embalagens recicláveis, para entregar produtos que tenham ingredientes mais naturais. Claro que é uma jornada, Elisângela, então não é um botão que a gente aperta e que você
move do dia para a noite, porque você tem toda uma cadeia de supply, você tem fábrica, mas a gente tem uma iniciativa muito legal que chama Calculadora Sustentável. A gente não coloca nenhum novo produto no mercado que não seja mais sustentável do que os produtos que a gente já tem hoje. E isso começa a estimular essa consciência dentro da organização, não só na área de marketing, mas quando a gente pensa de uma forma bastante holística. Agora, para finalizar a entrevista, eu queria que você me falasse sobre o futuro. Tenho certeza que tem muita coisa boa ainda pela frente. Queria que você desse um spoiler para a gente. Tem muita coisa legal por vir, com campanha de sazonalidade de SBP, com Veja, como eu comentei com você agora, mas eu acho que assim, é muito importante na minha cadeira, a gente marketing tem que puxar um pouco da direção para onde a companhia vai, visão de médio e longo prazo. Então, eu tenho me concentrado muito também já em olhar para 2024, olhar para 2025, porque se a gente não começa a trabalhar pipeline agora, a gente não está pronto daqui a um ano. Então, tem muita coisa boa ainda no segundo semestre, tem Black Friday, a gente vai entrar com uma campanha nova por trás da nossa maior marca, provocando conversa na sociedade, porque eu acho que esse é o nosso papel, por que a gente está aqui todos os dias no final do dia, que é para encantar esse consumidor e ajudar a sociedade a evoluir. Assim como, acho que essa grande ação que une duas marcas, por que a gente não pode ir por mais? Então, tem um mundo de possibilidades aí para a gente explorar. Muito obrigada, parabéns por todos os trabalhos, sucesso sempre para você. Obrigada pela entrevista. Obrigada a você, foi um prazer estar com você e com seu público.